A graça e a paz do Senhor Jesus para os irmãos e para as irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus para o nosso Brasil, que está precisando de paz, e a paz definitiva vem do Senhor Jesus para nós. Vamos continuar o nosso estudo bíblico no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4. Vamos então. Se você estiver com a sua Bíblia próxima, por favor, abra para fazer o acompanhamento do estudo, tá bom? Sejam bem-vindos a esse estudo de hoje. Esperemos que todos nós possamos aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus. Romanos 8, versículo 1, está assim escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse versículo é um versículo que nos anima muito, porque diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem uma condição, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas antes de falar da bondade de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, da libertação que Ele nos trouxe, Paulo falou que nenhuma condenação há. Então existe condenação para aquele que anda segundo a carne, aquele que anda na via deste mundo, envolvido nos relacionamentos e pecados, relativizando o pecado, achando que tudo é normal, quando não é. Então existe, depois da morte, uma condenação, uma chamada de atenção para as pessoas que andam distante do Senhor Jesus. Pois Deus ama aquele que dá atenção à sua voz e dá atenção à sua palavra através da Bíblia. Observe que se você mora em um condomínio e chega alguém desconhecido, você procura identificar quem é. E quando a pessoa é suspeita, você não recebe a pessoa. Isso é muito normal. Semelhantemente é Deus. Se a pessoa chega diante do Senhor e nunca deu atenção a Ele, nem ouvido essa palavra, e também não temeu a Deus, mas antes viveu em pecado, Deus não vai receber essa pessoa para morar nas moradas eternas com Ele. Veja que a pessoa vai ser julgada, vai prestar conta a Deus da sua vida, do seu histórico e dos seus feitos nessa terra. Então, a condenação é uma coisa terrível, uma coisa que perturba. As pessoas só terão dores eternas para o resto da vida, porque na eternidade não existe como a pessoa se converter. Uma vez que partiu desta terra, não tem como o espírito se converter. É preciso que as pessoas se convertam enquanto tem vida, enquanto tem corpo, alma e espírito, e se convença de que Cristo é o Senhor e Salvador, e também dedique-se a Ele, para que, quando partir desta vida, possa estar assim com o Senhor, morando nas mansões celestiais. E o apóstolo Paulo diz então, agora nenhuma condenação há, mas para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito, Então o homem que anda em Espírito, ele agrada a Deus, porque Deus é Espírito e nós nos comunicamos com o Senhor em Espírito e em verdade, porque Deus, ele vê todas as coisas, conhece todas as coisas, todas as ciências é dele, e distribuiu isso para o homem. E o Senhor identifica aquele que é fiel, e Deus se alegra com a fidelidade do homem. Em Isaías capítulo 61, versículo 1, fala assim: observe que beleza, que maravilha isto aqui. A salvação é proclamada. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor, assim falou Jesus, está sobre mim. Jesus falou, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Quem são os mansos desta terra? São as pessoas que dão ouvido, as pessoas que sabem receber as pessoas que têm controle emocional, que sabem controlar as suas ações, aqueles que são racionais, que refletem acerca da bondade de Deus. Esses são os mansos, não são aqueles que brigam, que agridem, que diz que é muito macho e etc. Mas são pessoas que são equilibradas, que têm o equilíbrio. Portanto, o Senhor veio para pregar boas novas aos mansos.
Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Existem as pessoas do bem mesmo nesta terra, pessoas que são bem formadas, têm uma boa família, têm um bom emprego, cuidam dos seus negócios, têm responsabilidade dos afazeres, crê em Deus, sabe que Jesus Cristo viu na cruz do Calvário, mas ausentou-se dele. Ou seja, deu as costas para o Senhor e vive neste mundo aí, nos seus relacionamentos, nas suas farras, nas suas viagens, preferindo as coisas materiais do que as coisas espirituais. Então essas pessoas são as pessoas que têm um coração contrito, mas é preciso que haja um despertamento, e o despertamento vem pela anunciação desta palavra. Por isso o Senhor chamou e convocou a sua igreja para anunciar a palavra de salvação. E o Senhor também falou o seguinte, olha, proclamar liberdade aos cativos. Cativos são aqueles que estão presos espiritualmente, aqueles que estão dominados pelas trevas, pelo espírito das trevas. Ele, sem reconhecer o espírito das trevas, sem conhecer também quem é o adversário, ele vai levando a vida de qualquer jeito, durante a vida inteira, e vão sendo incomodados, e vão se entristecendo, e vão pecando, e vão seguindo de uma forma desorientada. Esses são também os cativos. O Senhor veio para resgatar e restaurar essas pessoas que estão em sofrimento, em solidão, em dificuldade emocional, aqueles que não refletem a respeito dessa palavra, que estão muito distantes de Deus e também que não acessam e nem têm desejo de ler este livro que traz salvação para todas as pessoas. E o Senhor também falou assim, e dar abertura de prisão aos presos. É uma maravilha, né? Dar abertura de prisão aos presos, são aqueles que estão fechados, né? Estão em situação mais degradante, em situação mais difícil, em situação mais complicada espiritualmente. O Senhor veio para dar abertura de prisão aos presos, ou seja, da libertação. Portanto, todos aqueles que estão distantes do Senhor, que vivem neste mundo das trevas, sem reconhecer que este mundo é trevas, pelo contrário, fica elogiando que este mundo traz coisas boas e que este mundo usufrui de grandes benefícios. Usufrui sim, não é pecado usufruir, mas que existe um laço espiritual que envolve as pessoas, distanciando-as desta palavra e distanciando da presença do Senhor Jesus, aquele que veio, transformou-se em homem, em humanidade, e foi para a cruz do Calvário sacrificar-se por causa de mim e por causa de você. Portanto, nós devemos dar glória a Ele por esse grande benefício. E continuando em Isaías 61, versículo 2, o Senhor falou: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança do nosso Deus é naquele dia quando justo juiz se assentará no seu trono e cada um vai prestar conta dos seus feitos. E aí o Senhor não vai reconhecer aquela pessoa porque ele nunca deu atenção a ele, nunca ouviu a palavra dele, e conforme eu já disse, não tem como se converter em espírito, tem que se converter enquanto tem vida. E aí as pessoas se arrependerão do seu espírito. Eu não sei que tipo de revolução espiritual vai dar em cada um naquele dia, eu só sei que espera dores e sofrimento. E esse sofrimento o Senhor já levou na cruz do Calvário para todo aquele que crer nele. E continuando, o Senhor disse que se lhe dê ornamento por cinza. Ornamento por cinza, veja, cinza, uma pessoa em estado de degradação, uma pessoa recantada, uma pessoa que está sem esperança, uma pessoa que anda triste, uma pessoa que olha para as possibilidades e não vê muita saída. O Senhor disse que dará ornamento por cinza, que é retirar o homem da humilhação, do estado da humilhação para dar honra. Então só quem faz isso é Jesus, só quem faz isso é Deus. Tirar uma pessoa do estado de humilhação para dar honra é somente aquele que tem um amor genuíno. E o nome dele é o Senhor Jesus Cristo, que veio para este mundo
por ordenança de Deus, para salvar a humanidade. E o Senhor ainda continua falando assim: e dá óleo de gozo por tristeza. Óleo de gozo por tristeza é dar ao homem paz. Óleo de gozo por tristeza. Neste mundo, muitas pessoas andam muito tristes, principalmente nesse período de pandemia, que o mundo está dando uma meia volta no comportamento social, e hoje o homem está tendo uma revolução dentro dele mesmo, porque tem uma exigência muito grande para cada um de nós, para que haja uma migração daquilo que é normal para aquilo que é anormal para nós, ou seja, de uma tradição para um ambiente digital. O mundo daqui para frente será incessantemente digital, e as pessoas começam a aumentar a velocidade do trabalho, a velocidade do pensamento, a velocidade dos afazeres. Então está tendo uma mudança nesta terra, e nós precisamos nos adaptar a essa mudança. Então o Senhor dará o que? Óleo de gozo por tristeza, não é? Porque as pessoas estão nesse trâmite de mudança, tem muitas incertezas, e incerteza gera insegurança e também tristeza. E o Senhor veio para dar ao homem paz, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que haja uma mudança repetida do comportamento social, mas o Senhor, em meio a esse trâmite, a essa dificuldade que muita gente está passando, o Senhor veio dar paz, estabilidade emocional, desde que a pessoa creia nele e gere nele esperança. E o Senhor disse assim: e vestes de louvor por espírito angustiado. O espírito angustiado é uma situação difícil. A pessoa fica em angústia, em dificuldade, não há paz, não há alegria, não há uma boa comunicação, a pessoa está sempre para baixo, preocupada, a pessoa não vê oportunidade. E o Senhor veio dar vestes de louvor por espírito angustiado, quer dizer, da libertação, né? Da cântico, uma renovação espiritual, uma renovação do estado da alma, para aquela pessoa que estava angustiada. Então, só quem faz isso é Deus, só quem faz isso é Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, conforme eu tenho falado, Ele é a nossa estação segura, aquele que nos encaminha para Deus. Portanto, a Ele nós devemos nos reportar para chegarmos àquele glorioso que é o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele diz: mas para que tudo isso? Ele diz: a fim de que se chame árvore de justiça, ou seja, referência espiritual para o bem, para que as pessoas se cheguem a Jesus, se cheguem a Deus. Árvore de justiça, plantação do Senhor, aquele que é produtivo, aquele que realiza a obra do Senhor, anuncia esta palavra de salvação para as pessoas que estão cativas, que estão em cativeiros. Porque quando a pessoa resolve pregar a palavra do Senhor e ensinar esta palavra, o Espírito de Deus se alegra. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa substância para nós vivermos. E para que isto? Para que Deus seja glorificado, porque tudo vem dele, e nós somos criação do Senhor e agora filhos dele, e com ele moraremos no futuro. É um privilégio, porque nós não construímos futuro e nem nós construímos mansões celestiais. E a Bíblia diz, conforme eu tenho falado algumas vezes, que a cidade, amigo, é de ouro. A cidade é de ouro. As colunas são de pedras preciosas. Quem tem uma casa dessa nesta terra, né? Os portões são de pérolas. E a cidade é de ouro. É lá que nós vamos morar. É lá que você vai morar. Portanto, nós devemos anunciar esta palavra para que as pessoas venham receber de Deus tudo isso gratuitamente, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo disse agora: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esses herdarão as mansões celestes, esses viverão com o Senhor. O Senhor é a nossa luz, a nossa lâmpada que ilumina de dia e de noite. Mas nós não devemos andar segundo a carne,
apóstolo Paulo diz que nós devemos matar a nossa carne, ou seja, contradizer os desejos desta carne, para que possamos ter uma vida em espírito. E continuando, Romano, capítulo 8, versículo 2, assim está escrito: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que é o Espírito Santo, me livrou da lei do pecado e da morte. Hoje nós não vivemos mais conforme a lei, mas conforme a graça do Senhor, pelo seu benefício dispensado na cruz do Calvário. Ali ele chamou a atenção da humanidade para uma nova aliança, e é preciso que prestemos atenção a ele e a sua palavra. E o versículo 3 está assim: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Veja que a lei ficou enferma pela carne. Mas quem instituiu a lei foi Deus, fez para regular o comportamento humano para que pudesse ter comunhão com ele. Mas a lei tornou-se enferma. E por que Deus fez? Deus sabia, mas porque ele fez assim, para a glória dele, para que o Senhor Jesus Cristo se manifestasse na plenitude dos tempos, para ele pessoalmente perdoar o pecado da humanidade, e não a lei, mas ele pessoalmente. Ele entregou a sua vida por nós, portanto Deus é glorificado. E Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, ou seja, em semelhança de homem que peca, mas o Senhor não pecou, pelo nosso pecado, condenou o pecado na carne, ou seja, ele foi crucificado, ali ele foi maltratado, e ali ele condenou o pecado. Portanto, nós estamos livres do pecado. Por quê? Porque nós temos autoridade sobre ele, autoridade espiritual. Nós só pecamos se quisermos pecar, mas se nós vigiarmos, nós evitamos o pecado todos os dias e todas as manhãs, porque nós conhecemos a Deus pelo sacrifício de Cristo e temos comunhão em Deus, em Jesus, através do Espírito Santo. E o versículo 4 fala assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a igreja procura andar segundo o Espírito. Portanto, estáis firmes na liberdade, porque Cristo nos libertou na cruz do Calvário. E nós temos a consciência de que Cristo é eterno, de que Ele vive, de que Ele nos salvou. Nós temos consciência de que Deus olha para nós e conhece os nossos pensamentos. Nós temos consciência de que Deus nos ama mesmo. Temos consciência de que nesta vida nós temos aflições, nós temos dificuldades, passamos por momentos difíceis. Mas quando nós passamos por momentos difíceis, Deus passa conosco. Mas porque Deus não nos livra de tudo isso? Não, Deus não nos livra de tudo, Ele passa conosco em todas, quando nós tememos ao Senhor. Muitas vezes pessoas que nem conhecem a Deus, mas que têm um bom coração, mas que andam enganados pelas coisas desse mundo, Deus gera um benefício em favor daquelas pessoas, porque nós não podemos limitar Deus e dizer que Ele faz só aquilo ou aquilo outro. Deus faz como Ele quer. E Deus é maravilhoso, Ele nos traz essa palavra para que geremos esperança nele. Pois bem, nessa vida, conforme eu disse, nós temos aflições, porque é o percurso da vida, é dessa natureza terrena, nós passamos mesmo, mas nós devemos fazer o que para nos livrar, para evitar problemas? Nós devemos vigiar e orar, e ser simples como as pombas e prudentes como a serpente. Nós devemos ter muita prudência nesta terra, porque senão nós podemos nos deparar com momentos difíceis. E começamos a clamar a Deus, e o socorro não chega, mas Deus passa com a gente naquela dificuldade. É porque faz parte desta vida. Quando Deus resolve livrar alguém, Ele livra repentinamente, Ele livra dentro de um dia ou dentro de um mês, Ele livra. O que não pode faltar em nós é a esperança de que Ele nos livrará de todo mal. Nós devemos otimizar a nossa fé, para que a nossa fé nos gere a esperança de que o Senhor vai cuidar de nós. Aliás, de que o Senhor cuida de nós. Jogamos para o presente, Ele cuida de nós, e que o Senhor
trará para nós os benefícios nesta vida terrena também e os benefícios na vida futura. E nós não devemos andar segundo esta carne. Nós devemos, conforme eu já disse, e o apóstolo Paulo foi que iniciou este pensamento, de que nós devemos matar os desejos desta carne, ou seja, evitar os desejos da carne. Ela quer, nós não queremos, porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne, e vive nesse conflito. E nesse conflito nós vamos ganhando resiliência espiritual, para que nós possamos chegar a Jesus e morar com Ele eternamente. Nós devemos anunciar esta palavra e dizer para as pessoas que não conhecem a Cristo que há uma condenação no futuro para quem se distancia do Senhor, para quem não dá bola para Deus. Existia essa frasezinha mais no tempo, na década de 60, 70. Ele não deu bola para ele, eu para ela, tal. Se nós não demos atenção a Deus, nós deixemos Deus de lado, nós não demos preferência àquele que é o dono da vida, nós não somos dignos dele. Então, se nós não somos dignos dele, ou seja, ele não vai nos receber na eternidade. Portanto, há condenação para aquele que se afasta de Deus. Nós devemos anunciar isso para as pessoas, porque nasce uma pessoa, é uma criança inocente, torna-se um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, vai de vida fora, se distanciando de Deus. Não é bom que essa pessoa receba uma condenação eterna, porque lá o ambiente é terrível, né? Fala-se em lago de fogo, de fornalhas e fogo ardente, e ali tem enfermidades espirituais e ninguém consegue resolver, não há esperança, está tudo concluído e também o espírito não morre. Então, para que a pessoa não viva nesse sofrimento eterno, é melhor antecipar-se, chegar-se a Jesus agora, de preferência hoje, para que a pessoa se livre dessa condenação. É melhor receber a salvação em Jesus e receber os seus benefícios e morar com Ele no estado de paz eternamente e viver com Ele e viver muito bem. Portanto, devemos desejar o bem às pessoas, porque as pessoas estão cativas, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão tristes, as pessoas estão equivocadas neste mundo e vão levando a vida de rumo afora. Mas a igreja deve interceptar essas pessoas, se bem que hoje nós temos palavra por todos os lugares, nós temos palavra da igreja, nós temos palavra fora da igreja, nós temos palavra nas redes sociais. É preciso que as pessoas prestem atenção, porque o futuro vem, os olhos se fecharão, a pessoa partirá, e partindo para uma condenação é terrível, não é bom que isso aconteça. É melhor e excelente partir para a salvação em Cristo Jesus. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam nos carnavais dessa vida, mas que andam em comunhão com Deus, em espírito e em verdade. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus e fiquem com Deus.